Alvíceras. Continuando com a nossa avaliação da obra de Henrique Dominique Gardel e Introdução à Filosofia de Santo Tomás de Aquino, hoje veremos a estrutura intelectiva da alma humana em Santo Tomás. O homem, por sua alma, pertence, portanto, ao mundo dos espíritos. Já vimos isso porque, na última aula, vimos que a alma humana ela tem essa natureza espiritual. Vimos que a intelecção humana também jaz dentro dessa realidade espiritual. Pode-se pensar que sua natureza profunda não tenha nada de comum com a dos seres superiores? Santo Tomás, já podemos disso nos aperceber, estudando o conhecimento da alma por si mesma, não pensa assim. Devemos retomar aqui esta questão em toda a sua amplitude. A estrutura intelectiva da mens, como nos dá Santo Tomás de Aquino para designar a alma espiritual do homem. Nosso doutor possui esse termo técnico, ele cria esse termo, ele usa esse termo técnico que já existia, chamado mens. Então, mens em Santo Tomás vai designar a alma espiritual do homem. Tá? Algumas vezes aplica esse termo também aos espíritos puros, que serão chamados totaliter mens, mas normalmente o reserva para o espírito encarnado, que é a nossa alma. Pode-se perguntar se esta expressão mens corresponde à potência intelectiva ou à essência mesma da alma. De fato, como o termo intellectus, que às vezes significa a potência e às vezes a própria alma intelectiva, mens pode ser aplicado a uma e outra coisas. De maneira sintética, dir-se-á que a mens designa a alma espiritual enquanto é princípio de nossas operações superiores. Então a mens, que é o termo usado para designar a alma espiritual, ela ao mesmo tempo ela é essa alma espiritual, mas também ela é o princípio das operações superiores, ou seja, intelectivas. Então a alma humana ela é espírito e é também o princípio da intelecção. Okay? Então, o raciocínio, a racionalidade humana, o pensamento, a capacidade raciocinativa, lógica do ser humano, ela jaz dentro da alma do mesmo. Por isso é que tantas vezes, tantos padres da igreja, o próprio Santo Tomás, e até antes da própria igreja, Platão, os grandes clássicos gregos, né, filósofos gregos, vão todos unanimemente dizer que melhor vai o intelecto se melhor for também o espírito. Ou seja, a santificação, a ascese, o cuidado com o espírito, né, o cuidado com a alma, vai beneficiar também a potência intelectiva, vai beneficiar o labor intelectual da pessoa. Qual é, pois, a estrutura da mens? Para compreendê-la, voltamos-nos para os mais perfeitos espíritos criados, os anjos, e perguntemos como se constituem. Sabemos que todo ser elevado a um grau de imaterialidade conveniente torna-se apto a receber, além de sua própria forma, de sua forma própria, a dos outros seres. É um sujeito cognoscente. Mas além disso, se for totalmente liberto da matéria corporal, o que é o caso dos anjos, torna-se imediatamente inteligível a si mesmo. O espírito puro, o anjo, do ponto de vista de sua atividade superior, caracteriza-se por isto. É ao mesmo tempo inteligência e inteligível em ato. E além disso, o inteligível que constitui sua essência é imediatamente presente à sua potência. Nada falta, pois, para que se produza o ato de conhecimento. O anjo se conhece a si mesmo por sua essência, per essentiam, e é esta essência que constitui o objeto próprio de sua faculdade cognoscitiva. Ou seja, o que eu quero dizer aqui? O que o Gardel está dizendo aqui? Que o anjo, ele não precisa o conhecimento de si não está a ele em potência. O conhecimento dele para ele está para ele em ato. Então, ou seja, é o tal do conhecimento por essência que já vimos, né? Então, o anjo se conhece a si mesmo por sua própria essência. E essa essência dele constitui o objeto próprio de sua faculdade cognoscitiva. Dá-se o mesmo com o homem? No estado de alma separada, o homem pensa, muito imperfeitamente, aliás, conforme o modo angélico.
no estado separado da alma, que não é o caso aqui, pois estamos em forma sinolau. Já vimos isso também. É porque já nesta vida deve o homem possuir em estado latente ou no nível de hábito a possibilidade de se conhecer a si mesmo. É o que Santo Tomás queria significar com o seu conhecimento habitual da alma por si mesma. Então você tem o conhecimento habitual da alma por si mesma, né? Mas você tem esse conhecimento mais profundo da alma que só é possível quando ela está separada do corpo. E é por isso que em várias religiões, você tem a meditação, você tem a ascese, você tem a busca por esse atingimento superior, né, de algo que está fora de si, que é o próprio Deus, a própria deidade. E aí você, por ascese, por meditação, você conseguiria acessar essa deidade, ou seja, você conseguiria fazer a sua alma transcender o seu corpo e atingir esse cume de conhecimento, esse cume espiritual. E somente lá, nesse ponto separado do corpo, é que ela conseguiria se conhecer a si mesma. Então, várias religiões vão, de uma maneira ou outra, propor isso. Em sua estrutura profunda de espírito, a alma humana, a mens, caracteriza-se, pois, pela imediação ou pela presença de um objeto inteligível e de um sujeito inteligente. Só a necessidade preliminar do conhecimento abstrativo suspende para esta vida a atuação correspondente a este estado interior da alma. Todas estas coisas exprimiu-as perfeitamente João de Santo Tomás neste belo texto. Então vai nos dizer João de Santo Tomás no seu curso de teologia. Em nosso estado atual, a união objetiva da alma inteligível com a alma sujeito e raiz da inteligência já é realizada, mas virtualmente, pois o estado de separação da alma e do corpo aqui é virtual, ou seja, é um estado virtual, tá ok? É uma união objetiva da alma inteligível com a alma sujeito, mas de maneira virtual, ou seja, o conhecimento de si mesmo se dá de maneira habitual, ou seja, não é de maneira por essência, mas habitual apenas, ou seja, tem uma limitação, diferentemente dos anjos, onde eles se conhecem a si mesmo por essência, per essentiam, né? Como já vimos. Aí continua João de Santo Tomás. Entretanto, esta união não se manifesta atualmente, por causa da necessidade em que se encontra a alma de se dirigir às coisas sensíveis para conhecer, o que a impede de se conhecer a si mesma imaterialmente, puramente, por si mesma. Ou seja, a alma precisa, para se conhecer, se dirigir às coisas sensíveis. E aí existe ali meio que um comum filtro, né? Um comum filtro que limita o conhecimento por essência e apenas se dá ali um conhecimento por hábito, ou seja, limitado. Isto porque a potência intelectiva emanando da alma emana dela como de uma raiz inteligente e como de um objeto inteligível, mas que de si não manifesta ainda sua inteligibilidade puramente, espiritualmente e imediatamente, enquanto está no estado presente. Sua inteligibilidade permanece amarrada em razão da necessidade de recorrer às coisas sensíveis para se atualizar. E isto porque esta união íntima da inteligência e da alma inteligível não se revela nem de um lado nem de outro até que a alma esteja separada. E aí você vai ter o conhecimento pleno. Então, é por isso que se diz que o homem só vai se conhecer plenamente em Cristo, em Deus. Ou seja, não nesta vida, mas no porvir. Afinal, se compete à natureza da alma humana em formar um corpo e agir segundo essa condição, há igualmente nela, em estado latente, o que é preciso para viver a maneira dos espíritos, dualismo do encarnado e do espiritual que encontramos em todas as camadas do psiquismo e que não poderia deixar de se encontrar no fundo mesmo do homem. Então, há ali na alma, subjazendo ali na alma, esses elementos, mas de maneira latente. A imagem de Deus. Aí agora vai tratar sobre a imagem de Deus. Agora você vai notar que ele vai usar a Bíblia Sagrada.
A este admirável parentesco com os espíritos puros, ajunta-se para a alma do homem um parentesco mais surpreendente ainda, o qual o doutor cristão não podia negligenciar. Aí ele vai citar Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Havia declarado o Criador em Gênesis 1:26. Ou seja, agora ele vai pegar e vai dizer que a nossa alma ela tem ainda um parentesco com isso, ou seja, com essa imagem e semelhança, entre aspas aí. Toda a psicologia de um Santo Agostinho e depois dele toda a da Idade Média também, ver-se-á iluminada por esta palavra da narração sagrada. Um São Boaventura, que em toda a parte procura encontrar marcas ou vestígios de Deus, comprazer-se-á aqui de maneira toda particular. Com esta nova luz, deixamos evidentemente o estudo puramente racional da alma pelo plano da fé, mas nos nossos mestres há a implicação contínua das duas perspectivas e só podemos dar uma ideia justa de seu pensamento se evocarmos estes horizontes superiores. Então, não tem como fugir. Por mais que você estude Santo Tomás, São Boaventura, Santo Agostinho, quaisquer um desses, você sempre vai chegar num ponto em que você precisa frear e abrir o seu espaço racional, o seu estudo puramente racional, para deixar-se penetrar pelo plano da fé. É o que eles fazem, é o que você tem que fazer para entendê-los, senão você não vai conseguir compreendê-los. Não vai conseguir aprender o que eles quiseram escrever com o que de fato escreveram. Então, eles eram homens de fé e escreviam coisas de fé também. Então, por mais que sejam filósofos, que tenham escrevido de maneira até científica em alguns momentos, ainda assim chegará no momento em que você precisará reduzir o espaço da ciência para abrir o espaço da fé, como vai dizer, se eu não me engano, Immanuel Kant, em certa feita. O que se deve entender, antes de tudo, por esta expressão imagem? Uma imagem não é uma simples semelhança. Dois objetos podem se assemelhar sem que um seja, propriamente falando, a imagem do outro. Para isto, é preciso acrescentar que nesta processão deve-se realizar não uma semelhança longínqua, mas específica, um verdadeiro parentesco de natureza. Assim, todas as criaturas procedem de Deus e, por este fato, trazem dele algumas marcas que não podem simplesmente ser chamadas suas imagens. Só as criaturas intelectuais merecem este título. Abaixo só se encontram vestígios de Deus. Se considerarmos melhor, veremos que se encontra na criatura inteligente a imagem de Deus em 2 graus de profundidade, conforme exprima somente em sua unidade a natureza do Ser Supremo ou exprima a trindade de suas pessoas. Já pelo simples fato de ter uma vida intelectiva, a alma espiritual pode ser chamada a imagem de Deus. Mas pelo fato de nela se notar uma certa processão de um verbo mental segundo a inteligência e uma certa processão de amor segundo a vontade, pode-se igualmente falar de uma imagem da trindade das pessoas, distinguindo-se estas em Deus conforme as relações do verbo com aquele que diz, e do espírito com um e outro destes termos. Sobre este capítulo da alma como a imagem da Trindade, Santo Tomás encontrava para se inspirar as sutis mas penetrantes análises da alma do De Trinitate de Santo Agostinho. Este, para poupar a seu leitor a consideração direta dos mistérios de Deus, procurava analogias em nosso mundo espiritual. Assim, conforme se considere a alma no nível das potências ou hábitos, ou no nível dos atos, encontra-se uma primeira, mens, notícia, amor, ou uma segunda, memória, inteligência, voluntas, imagem da Trindade em nós. Indiquemos que, na primeira destas aproximações, mens designa a potência, sendo notícia e amor os hábitos que a dispõem para seu ato. Na segunda aproximação, que é a mais perfeita, memória significa o conhecimento habitual da alma, inteligência e voluntas os atos que dela procedem.
A significação destas imagens do Deus Uno e Trino, escondidas no fundo da alma, será percebida por ela somente sob a luz da fé ou segundo as leis de uma psicologia sobrenatural. E assim ultrapassamos os limites de nossa presente pesquisa, mas era inevitável ir até os umbrais disto que o doutor Angélico considerava como a melhor parte de nossa vida, a da alma imagem de Deus em sua intimidade e capaz, por isso mesmo, de viver sua vida. Então, aí é uma coisa muito profunda, né? A imagem e semelhança, vai dizer Santo Tomás, a imagem e semelhança de Deus, que é citada, que é referenciada lá em Gênesis 1:26, ela está subjazendo dentro da própria alma do ser humano. E ele vai aprofundar isso aí na Suma Teológica. Conclusão e reflexões finais. Não será inútil voltar por uma última vez ao método da psicologia de Santo Tomás. Diferentemente de inúmeras exposições modernas que permanecem no nível das constatações e das explicações imediatas, esta psicologia apareceu-nos toda marcada pela metafísica. São as estruturas profundas do homem que se visa determinar, e isto, evidentemente, com o fim de assegurar os fundamentos desta vida superior que interessa sobretudo ao teólogo. Contudo, será conveniente não esquecer que no peripatetismo, o estudo da alma vem logicamente no prolongamento das pesquisas físicas sobre o ser natural. Se, pois, em uma tal filosofia a parte espiritual do homem acaba por se mostrar com um forte relevo, não significa que sua parte corporal ou biológica não tenha de início retido a atenção. Na realidade, e é importante que se diga, a exposição precedente poderia enganar. Preocupados com a brevidade, fomos levados a encurtar ao extremo a parte de observações e análises positivas que, em Aristóteles, sobretudo, é efetivamente considerável. Assim, fomos obrigados a reduzir a bem poucas coisas o estudo dos sentidos e de suas atividades, ou de fenômenos originais tais como os sonhos, o sono, a reminiscência, que retiveram seriamente a atenção de nossos mestres. Em um nível mais elevado, a vida moral, os movimentos das paixões, por exemplo, que neles foram objeto de análises minuciosas e notáveis, ficaram de lado. Expostas em todos os seus detalhes e com todas as suas riquezas, uma psicologia de Aristóteles e uma psicologia de Santo Tomás tomariam uma fisionomia notavelmente outra. As estruturas e os quadros, todavia, permaneceriam os mesmos, tais como os mostramos. Concernente à posição da psicologia de Santo Tomás, o essencial foi dito. Na história das doutrinas da alma, aparece como uma via média. Se Platão, por primeiro, soube liberar do sensível o nous e sua atividade, o pensamento consagrou, por outra parte, o divórcio das ideias com relação à matéria, do espírito com relação ao corpo. Então Platão ele fez isso inicialmente. Ele liberou o nous, né? Ele liberou o nous do sensível e criou o mundo das ideias, divorciando a matéria das ideias, o espírito do corpo. Isso foi o pontapé inicial que Platão deu. Aristóteles, na sequência, vai conservar esta distinção, mas pretende restabelecer a unidade entre os dois termos, e Santo Tomás, de maneira muito decisiva, vai arrematar isso, seguindo Aristóteles nessa via. Contudo, em virtude da contribuição cristã, a vida superior em Santo Tomás cresce de importância, e a alma, sempre permanecendo a forma do corpo, que é um lemorfismo aristotélico, toma efetiva colocação na hierarquia das inteligências. Então, o que Santo Tomás vai fazer é pegar o ilemorfismo aristotélico e colocar a alma como o local da intelecção. Basicamente é isso que Santo Tomás vai fazer. Ele vai importantizar a alma como sendo também o locus intelligentius, né? Ele vai dar à alma esse papel de abrigar, né, a inteligência superior.
donde a riqueza e ao mesmo tempo a complexidade e quase a ambiguidade da doutrina que Santo Tomás nos deixou. Estamos na interseção de dois mundos. Conforme se apoie sobre um ou outro destes aspectos, a psicologia de Santo Tomás aparecerá seja como muito encarnada, muito biológica, aproximando-se nesta linha da pesquisa moderna tão presa aos comportamentos físicos, seja, inversamente, como muito espiritualista. Dualismo sublinhado igualmente pelos temas que continuamente tocam na dependência e na alienação de uma parte e na imanência e na autonomia de outra. Nossas potências aparecem de início como faculdades receptoras. A alma deve assim começar por ir buscar fora de si seu alimento. Na vida psicológica, parte-se forçosamente da exterioridade. Mas a atividade vital, por outro lado, tem igualmente como caráter próprio de proceder do interior e terminar dentro do ser que é o sujeito, isto é, tem por caráter próprio ser imanente. Já perceptível no nível da vida vegetativa, esta autodeterminação afirma-se à medida que se eleva para atingir em nós seu grau mais elevado no conhecimento da alma por si mesma. Os temas tão caros a tantos modernos da interioridade da vida do espírito aqui igualmente encontram acolhimento nos espíritos superiores e de modo eminente em Deus. A vida é essencialmente imanente. No homem, porém, esta imanência realiza-se somente segundo uma perfeição menor, permanecendo este dependente, embaixo do mundo corporal e em cima da ação primeira de Deus. O homem é autenticamente um espírito, mas é, em sua natureza de ser, um espírito encarnado, e se em sua parte superior é a imagem de Deus, o é tão somente à distância e em inteira submissão a ele. Então, o homem vai interpretar Gênesis 1, 26, Santo Tomás da seguinte maneira: o homem ele é a imagem e semelhança de Deus apenas na medida em que é inteiramente submisso a ele. Ele é a imagem e semelhança de Deus, sim, mas não quer dizer que tem o mesmo nível hierárquico que Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus, porém ainda é criatura dele e, portanto, inteiramente submisso a ele.